Ela foi contratada para cuidar de uma criança que todos acreditavam não sobreviver. Chegou àquela casa sem nome importante, sem proteção, sem passado que valesse ser contado. Mas o que ninguém imaginava era que, por trás das paredes daquela fazenda silenciosa, existia um segredo capaz de destruir um barão, e que seria justamente ela, a mulher descartável, quem decidiria o destino de todos. Antes de continuar, aproveite este momento e verifique se você já está inscrito no canal. Escreva também nos comentários de onde você está assistindo esta história. O seu apoio é o que nos permite continuar trazendo narrativas que tocam o coração e revelam verdades que muitos preferem esconder. A estrada de terra estava quase vazia naquela manhã cinzenta de 1892. A carroça avançava lentamente, rangendo a cada solavanco, enquanto Aurora mantinha as mãos cruzadas sobre o colo, segurando com força a pequena bolsa de pano que continha tudo o que ainda lhe restava no mundo. Dentro dela havia 2 mudas, de roupa simples, uma fotografia desbotada do marido e um lenço que já perdera a cor original de tanto ser lavado. Não era muito, mas era tudo. Aurora tinha 23 anos e já carregava nos olhos um cansaço que não combinava com a idade. Não era apenas fome ou pobreza, era o desgaste de quem perdera cedo demais a ilusão de que o mundo recompensa os justos. Viúva havia pouco mais de um ano, aprendera da forma mais cruel que o amor não protege ninguém da miséria. Seu marido morrera de febre em menos de uma semana, deixando-a sozinha, sem filhos, sem herança e sem lugar algum para onde voltar. A família dele nunca a aceitara. A própria família dela mal tinha como sustentar a si mesma. Quando a proposta surgiu, não houve espaço para orgulho. Uma carta simples, escrita com palavras frias, oferecia trabalho em uma fazenda distante, pertencente a um barão conhecido pelo isolamento e pela rigidez. O pagamento era modesto, mas incluía moradia e alimentação. A função? Cuidar de uma criança, doente, filha única do barão. Não se exigia experiência formal, apenas discrição absoluta. Aurora aceitara sem fazer perguntas. Aprendera que quem pergunta demais perde oportunidades. A carroça parou diante de um portão alto de ferro escuro, trabalhado com detalhes que denunciavam riqueza antiga. Além dele, erguia-se a casa principal da fazenda Santa Eulália, imponente, silenciosa, quase severa. Não havia flores à vista, nem sinais de vida além do som distante do vento passando entre as árvores altas. O lugar parecia suspenso no tempo. O cocheiro desceu primeiro e bateu no portão com força. Após alguns instantes, uma mulher apareceu do outro lado. Era alta, magra, vestida de preto dos pés à cabeça, com o cabelo preso tão firmemente que parecia puxar seu rosto para trás, deixando ainda mais evidentes as linhas duras de sua expressão. Seus olhos analisaram Aurora de cima a baixo, com um julgamento silencioso que dispensava palavras. "É a nova ama?" perguntou, sem cordialidade. "Sim, senhora", respondeu Aurora, descendo da carroça com cuidado. "Eu sou Matilde, a governanta. Aqui você obedece a mim. O barão não gosta de surpresas, perguntas ou falhas. Se veio achando que este é um lugar de misericórdia, sugiro que vá embora agora." Aurora engoliu em seco. "Vim para trabalhar", disse apenas. Matilde virou-se e abriu o portão. Aurora passou por ele sentindo o peso simbólico do ferro se fechando às suas costas. Não sabia explicar, mas teve a sensação de que cruzava uma fronteira invisível, daquelas que mudam uma vida inteira sem aviso prévio. O interior da casa era frio, apesar da construção sólida. Os corredores eram largos, mas pouco iluminados. Quadros antigos retratavam rostos sérios, todos com a mesma postura rígida, como se a própria casa exigisse contenção emocional de quem nela habitasse.
Aurora seguia Matilde em silêncio, observando tudo com atenção discreta. Anos de sobrevivência haviam lhe ensinado que observar era mais seguro do que falar. Sua função é cuidar da menina, explicou Matilde enquanto subiam uma escada larga de madeira escura. Ela se chama Elisa. Tem 7 anos. É frágil, muito frágil. Os médicos dizem que não deve viver muito. O barão não aceita comentários, olhares de pena ou promessas vazias. Você cuidará dela, fará companhia, lerá se souber ler, manterá o quarto limpo, não criará vínculos desnecessários. Aurora sentiu um aperto no peito. Não respondeu. O quarto da criança ficava na ala mais isolada da casa. Era amplo, claro, mas estranhamente silencioso. A menina estava sentada na cama, apoiada por almofadas, com um livro aberto sobre o colo. Era pálida, delicada, com olhos grandes e atentos que se ergueram assim que Aurora entrou. Essa é Aurora, disse Matilde, sem emoção. A nova ama. Elisa observou Aurora por alguns segundos, como se tentasse decifrá-la. Ela vai ficar? Perguntou a menina com voz baixa. Até quando for necessário, respondeu Matilde. Comporte-se. Quando a governanta saiu, o silêncio se instalou novamente. Aurora aproximou-se devagar. Posso sentar? Perguntou, apontando para a cadeira ao lado da cama. Elisa assentiu. Aurora sentou-se, mantendo uma distância respeitosa. Não sorriu demais. Não falou demais. Apenas ficou ali, presente. A menina voltou os olhos para o livro, mas não parecia realmente ler. As outras vão embora, disse Elisa de repente. Sempre vão. Aurora sentiu algo se partir dentro de si. Eu costumo ficar, respondeu com honestidade suave. Elisa a olhou de novo, com curiosidade contida. Naquela noite, Aurora foi conduzida ao quarto que lhe fora destinado. Pequeno, simples, mas limpo. Deitou-se sem conseguir dormir. A imagem da criança frágil, sozinha em uma casa grande demais para tão pouca vida, não lhe saía da mente. Pela primeira vez desde a morte do marido, sentiu algo diferente da sobrevivência automática. Sentiu responsabilidade. Não sabia ainda, mas aquele sentimento seria o início de tudo. Nos dias que se seguiram, Aurora mergulhou na rotina da casa. Cuidava de Elisa com atenção silenciosa, lia histórias, conversava baixinho, ajudava a escrever palavras simples. A menina parecia ganhar vida na presença dela, como se alguém finalmente a enxergasse além da doença. Aurora nunca prometia o que não podia cumprir, nunca dizia que tudo ficaria bem. Apenas estava ali, e isso bastava. O barão ainda não havia aparecido. Aurora sabia que ele existia. Sentia sua presença no peso da casa, nas regras rígidas, na forma como todos evitavam mencionar seu nome em voz alta, mas ele permanecia invisível, como uma sombra que observava de longe, até a manhã em que tudo mudou. Aurora estava ajudando Elisa a caminhar até a janela, quando ouviu passos firmes no corredor. Instintivamente, sentiu o ar mudar. A porta abriu-se sem aviso. O homem que entrou não era o monstro frio que Aurora imaginara. Era alto, sim, imponente, mas havia algo quebrado em sua postura. Seus olhos escuros carregavam um cansaço antigo, como se cada passo exigisse esforço. Vestia-se com elegância contida, sem ostentação. Quando seus olhos pousaram sobre Aurora, houve uma pausa quase imperceptível. Quem é você? Perguntou ele com voz grave. Aurora inclinou levemente a cabeça. Aurora, senhor, a nova ama de Elisa. O barão aproximou-se da filha. Tocou-lhe os cabelos com cuidado. Está se sentindo bem hoje? Estou, respondeu Elisa. A Aurora me contou uma história. Ele olhou novamente para a Aurora, agora com atenção real. Que tipo de história? Aurora hesitou apenas um segundo.
Uma história simples, sobre alguém que encontrou força onde achava que não tinha mais. O barão não respondeu de imediato. Havia algo naquele olhar que Aurora reconheceu. Não arrogância, não desconfiança, mas dor contida. "Pode se retirar", disse ele por fim. Aurora fez uma pequena reverência e saiu. Mas naquele instante, algo havia sido plantado. Algo que nem ele, nem ela poderiam ignorar. E aquela casa, construída para esconder um passado vergonhoso, começava lentamente a ruir por dentro. A presença do barão naquela manhã alterou a atmosfera da casa de forma definitiva. Aurora sentiu isso ao longo do dia, mesmo sem tornar a vê-lo. Os passos pareciam mais atentos, as vozes mais contidas, e a governanta Matilde demonstrava um nervosismo que tentava disfarçar com rigidez excessiva. Nada era dito abertamente, mas tudo indicava que algo havia sido deslocado do lugar habitual. Elisa passou o resto do dia mais animada do que o normal. Comentava pequenos detalhes da história que Aurora lhe contara. Fazia perguntas, pedia para escrever palavras novas. Era como se, ao ser observada pelo pai, na presença de alguém que a tratava com cuidado genuíno, tivesse ganhado uma espécie de permissão silenciosa para existir além da fragilidade. Aurora percebia isso e sentia um misto de alegria e cautela. Aprendera cedo demais que vínculos em ambientes hostis podiam se tornar armas contra quem os criava. Nos dias seguintes, o barão começou a aparecer com mais frequência. Nunca interferia diretamente. Entrava no quarto de Elisa, observava à distância, fazia uma ou outra pergunta curta, quase sempre direcionada à filha. Mas seus olhos voltavam a Aurora com atenção crescente. Não havia interesse evidente, nem cordialidade exagerada. Havia curiosidade. E isso, naquele homem marcado pelo isolamento, era significativo. Aurora mantinha a postura discreta. Não buscava agradar, não se oferecia além do necessário. Respondia com clareza, trabalhava com dedicação e, quando falava, fazia-o com honestidade simples. Não tentava impressionar. Não tinha forças para jogos sociais. Sua energia era toda direcionada à criança. Foi Matilde quem quebrou o silêncio implícito numa tarde fria, quando encontrou Aurora sozinha na copa. "Não se iluda", disse sem rodeios. "O barão observa tudo. Ele não gosta de apego. Pessoas vêm e vão nesta casa. Faça o seu trabalho e não mais do que isso." Aurora continuou lavando as mãos calmamente. "Eu faço exatamente isso", respondeu. Matilde estreitou os olhos. "Pessoas como você sempre acham que são diferentes." Aurora ergueu o olhar, sem desafio. "Pessoas como eu não têm esse luxo." Matilde se afastou sem responder, mas algo em seu semblante indicava que aquela resposta a incomodara mais do que qualquer afronta direta. Naquela noite, Aurora teve dificuldade para dormir. Não por medo, mas por uma inquietação que não conseguia nomear. Sentia que a casa escondia algo maior do que simples rigidez. Havia segredos ali, camadas de silêncio construídas ao longo de anos. E, de alguma forma, Elisa estava no centro de tudo. A confirmação veio dias depois, de forma inesperada. Aurora ajudava Elisa a desenhar quando a menina, com a naturalidade cruel da infância, perguntou algo que ninguém jamais lhe explicara. "Você acha que eu sou errada?" Aurora parou o movimento da mão. "Errada? Por quê?" Elisa hesitou. "Ouvi a governanta dizendo que eu não devia existir, que sou uma lembrança feia." O ar pareceu rarear no quarto. Aurora respirou fundo antes de responder. "Elisa, ninguém é uma lembrança feia. Pessoas podem fazer coisas erradas, mas crianças nunca são erros." Os olhos da menina se encheram de lágrimas silenciosas. "Então, por que meu pai nunca fala de mim para ninguém?"
Aurora sentiu o peso daquela pergunta como um golpe direto no peito. Não tinha resposta pronta. Não tinha permissão para falar o que suspeitava. Mas tinha algo mais importante: presença. Às vezes, os adultos têm medo do que sentem, disse com cuidado. E o medo faz as pessoas se esconderem. Elisa pareceu pensar nisso por alguns instantes. Você vai se esconder também? Aurora segurou a mão da menina. Não. Foi nesse momento que a porta se abriu. O barão estava ali. Não se sabia há quanto tempo ouvira. Aurora levantou-se imediatamente. Senhor, eu... Ele ergueu a mão, interrompendo-a. Aproximou-se da filha, ajoelhou-se à sua frente e tocou-lhe o rosto com cuidado. Você não é um erro, disse com voz firme, mas carregada de algo que beirava o desespero contido. Nunca foi. Elisa o abraçou com força inesperada. O barão permaneceu imóvel por alguns segundos, como se aquele gesto simples exigisse mais dele do que qualquer decisão administrativa já exigira. Depois, envolveu a filha com os braços, fechando os olhos. Aurora desviou o olhar, respeitando aquele momento. Quando Elisa adormeceu mais tarde, o barão pediu que Aurora o acompanhasse até a biblioteca. O espaço era amplo, repleto de livros antigos, documentos e objetos que denunciavam uma história longa e complexa. Ele indicou uma cadeira. O que você ouviu hoje? Começou. Não deveria ter sido dito. Eu não incentivei, respondeu Aurora com calma. Eu sei. Houve um silêncio pesado. Elisa não deveria crescer ouvindo esse tipo de coisa, continuou ele. Mas esta casa foi construída sobre silêncio. Aurora sentiu que aquele era um limiar perigoso. Qualquer palavra errada poderia custar-lhe o emprego. Ainda assim, algo dentro dela se recusava a permanecer neutro. Silêncios também machucam, disse com cuidado. Ele a observou por longos segundos. Você sabe quem eu sou, disse ele por fim. E sabe que essa criança não tem mãe. Aurora assentiu. O que não sabe, continuou, é que Elisa não é fruto de um casamento. É o resultado de um erro que custou a vida de uma mulher e manchou meu nome para sempre. Aurora sentiu o estômago revirar. Ela vive aqui escondida porque o mundo não perdoa homens como eu, quando erram, e não perdoa crianças inocentes por pecados que não cometeram. Aurora não respondeu de imediato. Havia compaixão em seu olhar, mas não condescendência. E por isso o senhor a esconde? Perguntou com suavidade firme. Ele desviou o olhar. Eu a protejo. Aurora sentiu a coragem surgir de um lugar que nem ela conhecia. Proteção que exige vergonha não é proteção, é medo. O barão voltou-se para ela surpreso. Ninguém lhe falava assim havia anos. Você não entende o peso do que está dizendo. Entendo o peso de crescer, acreditando que sua existência precisa ser escondida, respondeu ela. Eu cresci assim. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Não vou denunciá-lo, continuou Aurora. Nem usar isso contra o senhor. Mas não vou mentir para Elisa, nem permitir que ela acredite que não merece existir. O barão sentiu algo se partir dentro de si. Aquela mulher, sem nome importante, sem poder algum, acabara de confrontá-lo com mais verdade do que todos os conselheiros que já tivera. Você sabe o que está arriscando, disse ele. Sei, respondeu Aurora, mas também sei o que estou protegendo. Ele se levantou lentamente. Pode ir, disse apenas. Naquela noite, Aurora não dormiu. Não sabia se seria dispensada ao amanhecer. Não sabia se sua decisão lhe custaria o pouco que tinha. Mas, pela primeira vez em muito tempo, sentia algo que não sentia desde a morte do marido. Coerência. O barão também não dormiu. Caminhou pela casa vazia, revivendo escolhas antigas, lembrando-se da mulher que morrera no parto, da vergonha, do medo,
do título que protegera às custas da própria humanidade. Percebeu, com clareza tardia, que havia criado uma prisão para si mesmo e para a filha, acreditando estar protegendo ambos. E no centro daquela ruptura silenciosa estava a Aurora, não como ameaça, mas como espelho. A manhã seguinte chegou com uma quietude estranha, quase ameaçadora. Aurora acordou antes do sino habitual, como se o corpo tivesse pressentido que aquele não seria um dia comum. Vestiu-se em silêncio, ajeitou o cabelo com o mesmo cuidado de sempre e respirou fundo antes de sair do quarto. Cada passo pelo corredor parecia ecoar mais alto do que o normal. Nada aconteceu de imediato. Elisa foi acordada no horário habitual. Tomou-o de jejum sem intercorrências e pediu que Aurora lesse para ela antes das aulas. O barão não apareceu. Matilde observava tudo com atenção excessiva, como alguém que aguarda ordens que ainda não chegaram. A ausência de confronto direto era mais perturbadora do que qualquer repreensão aberta. Foi apenas no meio da tarde que o primeiro efeito real da noite anterior se manifestou. Aurora foi chamada ao escritório. O ambiente carregava o mesmo cheiro de couro antigo e papel envelhecido, mas algo havia mudado. As janelas estavam abertas, permitindo a entrada de luz natural, e alguns documentos haviam sido removidos da mesa. O barão estava de pé, não sentado atrás da escrivaninha como de costume. Isso, por si só, já indicava que a conversa não seguiria o protocolo habitual. "Sente-se", disse ele. Aurora obedeceu. "Pensei no que você disse", começou sem rodeios. "Passei anos acreditando que o silêncio era a única forma de manter tudo sob controle. Mas o controle..." Ele fez uma pausa breve. "Cobra um preço." Aurora manteve o olhar firme, mas respeitoso. "Elisa precisa de mais do que proteção física", continuou ele. "Precisa de verdade, ainda que parcial, ainda que adaptada à idade." Aurora sentiu o coração acelerar. "O senhor não precisa me explicar suas decisões", respondeu. "Apenas precisava saber se eu poderia continuar fazendo meu trabalho sem mentir para ela." O barão assentiu lentamente. "Não quero mais que ela seja tratada como um erro", disse. Nem direta nem indiretamente. Aurora percebeu então que aquela não era apenas uma concessão, era uma rachadura. Pequena, mas irreversível. "Isso terá consequências", acrescentou ele. "Matilde não aceitará facilmente. Parte da casa não aceitará. Elisa aceitará", disse Aurora com simplicidade. "E isso é o que importa." Ele a observou longamente, como se tentasse entender de onde vinha aquela convicção serena. "Continue", disse por fim. "Mas saiba que, a partir de agora, seus passos serão observados com ainda mais atenção." "Sempre foram", respondeu ela. Nos dias que se seguiram, a mudança tornou-se perceptível. Pequenos gestos, quase invisíveis para quem não estivesse atento, começaram a se acumular. Elisa passou a frequentar espaços da casa antes proibidos. Sentava-se à mesa principal em algumas refeições, ainda que discretamente. O barão começou a dirigir-se a ela em público usando o nome completo, sem rodeios, sem subterfúgios. Isso foi suficiente para incendiar a tensão latente. Matilde reagiu como se tivesse sido pessoalmente desafiada. Suas ordens tornaram-se mais rígidas, suas críticas mais afiadas. Começou a registrar minuciosamente cada passo de Aurora, cada minuto fora do roteiro esperado. Qualquer erro mínimo era anotado, exagerado, distorcido. Aurora percebeu, mas não recuou. Seu vínculo com Elisa se fortalecia a cada dia. A menina começou a fazer perguntas mais profundas, menos temerosas. Falava sobre o mundo além dos muros, sobre como imaginava que as pessoas viviam fora dali. Aurora respondia com honestidade cuidadosa, sem alimentar fantasias, nem reforçar medos.
Foi numa dessas conversas, durante um passeio pelo jardim interno, que Elisa disse algo que mudou tudo. Quando eu crescer, quero ser como você. Aurora sorriu, tocando-lhe os cabelos. Você pode ser quem quiser. Quero ser alguém que não se esconde, insistiu a menina. Aurora sentiu um nó se formar na garganta. Aquela frase ecoou muito além daquele momento. Naquela mesma semana, uma carta chegou à propriedade. O selo indicava um remetente de peso. Um parente distante do barão, membro influente da sociedade local, solicitava uma visita. O tom era cordial, mas carregado de subtexto. Notícias haviam circulado. Comentários, rumores, interpretações maliciosas. O barão leu a carta em silêncio e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo próximo do pânico. A visita foi marcada. Aurora soube disso por Matilde, que não disfarçou o prazer contido ao anunciar a novidade. É bom que saiba, disse a governanta, com voz suave demais para ser sincera. Pessoas importantes virão, e pessoas importantes não gostam de surpresas desagradáveis. Aurora entendeu o recado. Na noite anterior à visita, o barão chamou Aurora novamente. Eles virão observar, disse ele. Não apenas Elisa, você também. Eu não represento nada além do meu trabalho, respondeu ela. Engana-se, disse ele. Você se tornou um símbolo. Para alguns, de desafio, para outros, de ameaça. Aurora respirou fundo. Então farei o que sempre fiz. Serei correta. Isso pode não ser suficiente, disse ele com honestidade. Nunca foi, respondeu ela. O dia da visita chegou envolto em formalidades excessivas. O parente, acompanhado da esposa e de 2 filhos adultos, percorreu a casa com olhares avaliadores. Elisa foi apresentada de forma oficial, ainda que contida. Aurora permaneceu à distância, como esperado, mas sentia os olhares cruzarem-na como lâminas silenciosas. Durante o almoço, uma pergunta foi feita com falsa ingenuidade. E a mãe da criança? Perguntou a mulher, com sorriso ensaiado. O silêncio foi absoluto. O barão respondeu com voz firme, sem rodeios, sem explicações excessivas. Faleceu. A mulher assentiu, mas o olhar deslizou imediatamente para Aurora, como se conectasse peças que não tinham relação alguma. O julgamento estava feito. Após a partida, Matilde confrontou o barão. O senhor está brincando com fogo, disse. Essa mulher está plantando ideias perigosas. A criança está mudando. E mudança não é bem-vinda quando ameaça estruturas. O barão olhou para ela com frieza controlada. Estruturas que se sustentam na humilhação não merecem ser preservadas. Matilde empalideceu. O senhor esquece quem construiu esta casa, respondeu. Quem manteve tudo funcionando enquanto o senhor se escondia no luto. Não esqueci, disse ele, mas também não esqueci quem transformou silêncio em punição. O confronto não teve vencedor imediato, mas selou algo irreversível. Naquela noite, Aurora percebeu que algo estava prestes a acontecer. Não sabia o que, mas sentia no corpo. Dormiu pouco. Sonhou com portas fechadas e janelas abertas. Na manhã seguinte, foi informada de que Elisa adoecera, febre alta, tremores. O médico foi chamado às pressas. O diagnóstico não era grave, mas exigia cuidados constantes. Aurora permaneceu ao lado da menina dia e noite, recusando-se a sair, mesmo quando Matilde insistiu que aquilo não era função sua. É exatamente isso, respondeu Aurora. É minha função. O barão observava tudo em silêncio. Quando Elisa finalmente melhorou, algo havia se consolidado. A criança buscava Aurora com naturalidade absoluta. Chamava-a pelo nome com afeto, sem medo de repreensão. Isso foi o estopim final. Matilde apresentou uma queixa formal.
Acusou Aurora de ultrapassar limites, de confundir a criança, de comprometer a imagem da casa. Exigiu sua saída. O barão ouviu tudo sem interromper. Quando Matilde terminou, ele se levantou. Está dispensada, disse. O quê? Ela gaguejou. Seus serviços não são mais necessários, repetiu ele, com calma firme. A partir de hoje. O rosto de Matilde se contorceu entre incredulidade e fúria. O senhor vai se arrepender, disse ela. A sociedade não perdoa esse tipo de escolha. Já paguei caro demais por tentar agradá-la, respondeu ele. Matilde saiu sem se despedir. O silêncio que ficou não era vazio, era pesado de significado. Aurora soube da decisão horas depois. Eu não pedi isso, disse alarmada. Eu sei, respondeu o barão. Fiz porque era necessário. Isso vai gerar consequências, alertou ela. Já gerou, respondeu ele, mas também abriu espaço. Naquela noite, enquanto Aurora observava Elisa dormir tranquilamente, sentiu algo novo se formar dentro de si. Não era esperança ingênua, era algo mais sólido. A sensação de que, pela primeira vez, desde que perdera tudo, estava no lugar certo, mas também sabia, aquele era apenas o começo. O mundo fora daqueles muros não seria tão facilmente convencido, e escolhas feitas com verdade raramente vêm sem custo. O isolamento não chegou de forma abrupta, veio como uma névoa lenta, quase educada, que se infiltra sem pedir licença. Primeiro, uma carta que não foi respondida. Depois, um convite que deixou de chegar. Em seguida, um fornecedor que atrasou a entrega sem explicação clara. Pequenos sinais que juntos formavam um desenho impossível de ignorar. O barão percebeu antes de todos. Sentado no escritório, revisando números que já não fechavam com a mesma facilidade de antes, ele entendeu que a decisão de dispensar Matilde havia sido interpretada como um desafio aberto. Não apenas a governanta, mas a lógica silenciosa que mantinha tudo funcionando do jeito que sempre funcionou. A casa estava limpa, organizada, silenciosa, mas o mundo ao redor começava a se fechar. A Aurora sentia isso nos corredores. Alguns empregados permaneciam leais, mas outros passaram a agir com cautela excessiva, como quem teme ser associado ao lado errado da história. Conversas cessavam quando ela entrava. Olhares eram desviados. Não havia hostilidade aberta, apenas distância. E distância, ela sabia, era muitas vezes mais perigosa. Elisa, por outro lado, parecia alheia à maior parte disso. A doença havia deixado nela uma espécie de clareza nova, quase madura demais para a idade. Observava mais, perguntava menos, como se estivesse absorvendo o mundo ao redor antes de decidir como reagir a ele. As pessoas vão embora? Perguntou certa manhã enquanto Aurora lhe ajudava a vestir-se. Aurora parou por um segundo antes de responder. Algumas ficam, outras seguem caminhos diferentes. Como a Matilde, insistiu a menina. Como ela, confirmou Aurora. Elisa pensou por um momento. Ela não gostava de mim. Disse, sem acusação, apenas constatação. Aurora ajoelhou-se diante dela, ajustando-lhe o laço do vestido. Algumas pessoas têm dificuldade em lidar com aquilo que não conseguem controlar. E você? Perguntou Elisa. Você vai embora? Aurora sentiu o peso da pergunta atravessar-lhe o peito. Não, respondeu com firmeza. Não, enquanto você precisar de mim. Elisa sorriu satisfeita, como se aquela fosse a única garantia necessária. No andar de cima, o barão observava a cena à distância, escondido atrás da moldura da porta. Havia algo naquela simplicidade que o desarmava completamente. Durante anos, ele acreditara que proteger era esconder, que amar era manter a margem. Agora via, com clareza dolorosa, o quanto aquilo havia custado à própria filha, mas a clareza não afastava o medo.
As finanças começaram a apertar de forma concreta quando 2 contratos foram oficialmente cancelados. A justificativa vinha sempre envolta em palavras educadas: reestruturação, novas diretrizes, mudança de prioridades. Nenhuma menção direta ao motivo real, mas ele estava implícito em cada frase não dita. O barão passou a trabalhar até tarde da noite. Aurora, mesmo exausta, permanecia acordada, ouvindo o som distante de papéis sendo reorganizados, de passos contidos, de suspiros longos demais para serem apenas cansaço. Foi numa dessas noites que ele a chamou. "Preciso ser honesto com você", disse sem preâmbulos. Aurora sentou-se, já preparada para o que viria. "A casa está sob observação", continuou ele, "não oficialmente, mas o suficiente para que qualquer passo em falso seja amplificado." "Eu imaginei", respondeu ela. "Há rumores", acrescentou ele, "sobre você, sobre mim, sobre Elisa." Aurora não se surpreendeu. "Sempre há", disse. "Mas agora eles têm peso", insistiu ele. "Peso econômico, social, jurídico, se alguém decidir forçar." O silêncio que se seguiu foi denso. "O que o senhor quer que eu faça?" perguntou Aurora, finalmente. Ele a olhou como se aquela fosse a pergunta mais difícil de responder. "Não sei", admitiu. "Parte de mim quer protegê-la, afastá-la antes que isso se torne destrutivo." Aurora sustentou o olhar. "E a outra parte?" Ele respirou fundo. "A outra parte sabe que afastá-la agora seria repetir o mesmo erro que cometia a vida inteira." Aurora sentiu algo se ajustar dentro de si. Não era alívio, era reconhecimento. "Eu não preciso ser. Eu protegida da verdade", disse ela. "Preciso apenas saber se ainda há espaço para mim aqui." Ele não hesitou. Na semana seguinte, uma visita inesperada chegou à propriedade. Um homem elegante, de postura rígida, trazendo documentos oficiais. Representava uma instituição financeira que até então sempre tratara o barão com deferência. A conversa foi curta e objetiva. "O crédito será reavaliado", disse o homem. "E até que a reavaliação seja concluída, algumas garantias precisarão ser revistas." "Revisadas como?" perguntou o barão. "Há cláusulas", respondeu o visitante. "Cláusulas que prevêem estabilidade de gestão e conduta." A palavra pairou no ar como uma ameaça velada. "Está sugerindo que minha vida pessoal interfere nos contratos?" questionou o barão com frieza. O homem ajustou os óculos. "Estou dizendo que quando a confiança social é abalada, tudo se torna passível de questionamento." Aurora, que aguardava do lado de fora, sentiu o peso da conversa mesmo sem ouvir cada palavra. Quando o visitante partiu, o barão demorou a sair do escritório. Naquela noite, a casa parecia respirar com dificuldade. Foi então que Elisa fez algo inesperado. Durante o jantar, ela se levantou e caminhou até o pai, segurando um desenho nas mãos. "É para você", disse. O barão pegou o papel. Era simples. 3 figuras de mãos dadas. Uma grande, uma média, uma pequena. Acima delas, um sol exageradamente grande. "Somos nós", explicou Elisa. "Quando estamos juntos, a casa fica quente." O barão sentiu os olhos arderem. Aurora desviou o olhar, respeitando aquele momento silencioso. Mas foi naquele instante que ele tomou uma decisão. Não seria possível continuar vivendo entre sombras. Não seria possível proteger Elisa mantendo-a num limbo social, nem proteger Aurora, fingindo que ela era apenas uma função substituível. O mundo já havia percebido a fissura. Agora, ele precisava decidir se a esconderia ou se a transformaria em passagem. Dias depois, a notícia se espalhou como um sussurro que ninguém assumia ter iniciado. O barão pretendia reconhecer publicamente a posição de Aurora na casa, não como empregada,
não como sombra, mas como parte estrutural da vida de Elisa. A reação foi imediata. Alguns empregados pediram dispensa, outros permaneceram curiosos ou leais. Fornecedores hesitaram. A igreja local enviou uma mensagem indireta, falando sobre ordem natural e prudência. Aurora ouviu tudo em silêncio. "Você não pediu isso", disse ela ao barão, quando ficaram a sós. "E eu não exigi." "Eu sei", respondeu ele, "mas não posso mais fingir que neutralidade é virtude quando ela só serve para manter injustiças intactas." "Isso pode custar tudo", alertou ela. "Já custou", respondeu ele. "Agora, ao menos, o custo tem sentido." Naquela noite, pela primeira vez, Aurora sentiu medo de verdade. Não o medo conhecido da perda imediata, mas o medo mais profundo de quem começa a ter algo real a perder. Ela caminhou pelos corredores em silêncio, tocando levemente as paredes, como se quisesse memorizar cada detalhe. Não por apego material, mas porque aquele lugar havia se tornado símbolo de algo maior. A possibilidade de existir sem pedir permissão. Elisa dormia tranquilamente. O barão permanecia acordado, e o mundo do lado de fora preparava-se para reagir. O confronto público não começou com gritos nem acusações diretas. Começou com convites recusados, portas fechadas e um silêncio que se tornava cada vez mais eloquente. O barão percebeu isso quando compareceu a uma reunião que durante anos fora quase ritualística entre os proprietários da região. Sentou-se à mesa, cumprimentou conhecidos, aguardou. A conversa seguiu, mas ele já não era incluído. Decisões foram tomadas sem sua participação. Ao final, ninguém o acompanhou até a porta. Não houve insulto, houve exclusão. Ao retornar para casa naquela tarde, encontrou Aurora no jardim com Elisa. A menina ria, tentando ensinar Aurora a reconhecer o canto de um pássaro específico. A leveza da cena contrastava de forma quase cruel com o peso que ele carregava no corpo. "Eles começaram", disse ele sem rodeios. Aurora entendeu de imediato. "O que fizeram?", perguntou, mantendo a voz firme. "Nada que possa ser contestado oficialmente", respondeu ele. "É assim que funciona. Quando querem que você desapareça, fingem que você nunca esteve ali." Aurora assentiu devagar. "E o próximo passo?", perguntou. "Tentarão me provocar", disse ele. "Forçar um erro, um escândalo, algo que justifique perante todos aquilo que já decidiram em silêncio." Aurora sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. "E você acha que vão usar quem?", perguntou, mesmo sabendo a resposta. Ele não respondeu de imediato. "Você?", disse por fim. "Ou Elisa?" O peso daquilo caiu como uma lâmina. Nos dias seguintes, a tensão tornou-se palpável. Uma inspeção foi anunciada com pouco aviso. Um funcionário público apareceu para verificar registros, contratos, condições da propriedade. Tudo era feito dentro da legalidade, mas com uma minúcia que beirava a hostilidade. Cada detalhe parecia uma armadilha em potencial. Aurora acompanhava tudo à distância, consciente de que sua simples presença poderia ser interpretada como provocação. Passou a limitar seus movimentos, não por submissão, mas por estratégia. Não daria a eles o erro que esperavam. Elisa percebeu a mudança. "Você está diferente", disse certa noite, enquanto se preparavam para dormir. "Diferente como?", perguntou. "Aurora." "Mais quieta", respondeu a menina, como se estivesse escondendo algo. Aurora sentou-se ao lado da cama. "Às vezes, ficar quieta é uma forma de escutar melhor o mundo", disse. "E o mundo está dizendo o quê?", perguntou Elisa. Aurora sorriu com tristeza. "Que nem sempre as pessoas gostam quando alguém decide ser verdadeiro." Elisa pensou por um momento. "Então elas que se acostumem",
disse com a convicção simples de quem ainda não foi esmagado pelas regras do mundo. Aurora sentiu o coração apertar. Aquela criança estava aprendendo cedo demais o preço da honestidade. A tentativa de deslegitimação veio disfarçada de preocupação. Uma carta formal chegou, convocando o barão a prestar esclarecimentos sobre a estrutura educacional da criança. O texto era técnico, frio, mas o subtexto era claro. Questionavam sua capacidade de exercer plenamente a autoridade paterna. Eles querem Elisa, disse Aurora quando leu o documento. Querem o controle, corrigiu ele. Elisa é apenas o meio. Isso é perigoso, disse ela. Eles podem tentar afastá-la de você. Ou de você, completou ele. Naquela noite o barão quase não dormiu. Caminhou pela casa em silêncio, revivendo decisões antigas, lembrando-se de cada momento em que escolhera o caminho mais fácil em vez do mais justo. Agora, o acerto de contas havia chegado. Na manhã seguinte, tomou uma decisão que mudaria tudo. Chamou Aurora ao escritório. Quero que você seja reconhecida formalmente como responsável direta pela educação e bem-estar de Elisa, disse sem rodeios. Aurora ficou imóvel. Isso me colocaria no centro de tudo, respondeu. Eles não vão aceitar. Eu sei, disse ele, mas também sei que você já está no centro, apenas sem proteção alguma. Isso é mais do que uma função, disse ela. É um posicionamento. Exatamente, respondeu ele. E é o único que ainda não assumimos completamente. Aurora sentiu o medo crescer, mas também algo mais forte, uma clareza serena. Se eu aceitar, disse ela, então não haverá retorno. Não há mais retorno de qualquer forma, respondeu ele. Ela respirou fundo. Então eu aceito, disse com voz firme. Não por desafio, mas por coerência. O anúncio não foi feito com alarde. Foi protocolado, assinado, registrado, cada palavra escolhida com cuidado. Aurora deixou de ser invisível no papel. A reação foi imediata. Uma segunda inspeção foi marcada. Um representante da igreja solicitou uma conversa. Um antigo aliado do barão enviou uma mensagem curta e fria, encerrando qualquer vínculo comercial. Mas pela primeira vez, Aurora sentiu algo diferente. Não estava sozinha. Alguns empregados se aproximaram discretamente. Não com discursos, mas com pequenos gestos de apoio. Um prato deixado à porta. Um olhar cúmplice. Um silêncio respeitoso. Elisa, por sua vez, parecia mais tranquila do que nunca. Agora eles sabem quem você é, disse ela, certa tarde. Aurora sorriu. Sempre souberam, respondeu. Só fingiam que não. O confronto definitivo veio numa audiência formal, convocada para avaliar o melhor interesse da criança. A sala era fria, impessoal. O barão sentou-se ereto. Aurora permaneceu ao lado, não atrás. As perguntas vieram carregadas de julgamento disfarçado de neutralidade. Questionaram o passado de Aurora, sua origem, sua posição social, sua influência sobre a criança. Aurora respondeu com calma, sem agressividade, sem submissão. Nunca ensinei Elisa a desafiar o mundo, disse. Ensinei-a a se reconhecer nele. O silêncio que se seguiu foi pesado. O representante da igreja tentou intervir, falando sobre tradição, sobre papéis naturais, sobre hierarquias necessárias. Aurora ouviu até o fim. Tradições que precisam da humilhação de uma criança para se manterem não são valores, disse ela. São medos disfarçados de moral. O barão observava com uma mistura de orgulho e temor. A decisão não foi anunciada naquele dia. Seria comunicada depois. O suspense era parte da pressão. Ao voltarem para casa, Aurora sentiu o peso, acumulado, finalmente cobrar seu preço. As mãos tremiam levemente, o corpo pedia descanso.
Você pode desistir, disse o barão ao vê-la assim. Ainda há tempo. Aurora olhou para Elisa, que brincava no tapete, alheia à gravidade de tudo. Não agora, respondeu. Não depois de tudo que ela já aprendeu a ser. Naquela noite, Aurora chorou em silêncio. Não de arrependimento, mas de cansaço. Cansaço de lutar por coisas que deveriam ser óbvias. Cansaço de precisar justificar sua existência. Mas, ao mesmo tempo, sentia algo novo. Uma dignidade que não dependia mais de permissão externa. A decisão chegou 3 dias depois. O parecer reconhecia a autoridade do barão, validava formalmente o papel de Aurora e recomendava acompanhamento, mas não intervenção. Era uma vitória parcial, mas suficiente. A sociedade reagiu com frieza, mas dentro da casa algo havia mudado para sempre. Aurora não era mais apenas alguém que cuidava, era alguém que permanecia. E pela primeira vez, o futuro não parecia uma ameaça imediata, apenas um caminho difícil, mas possível. A vitória parcial não trouxe alívio imediato. Trouxe silêncio, um silêncio denso, desconfortável, como aquele que se instala depois de uma tempestade, quando ninguém sabe exatamente o que foi destruído e o que ainda permanece de pé. A casa seguia funcionando, mas agora sob um novo olhar externo, um olhar que não buscava falhas técnicas, e sim desvios morais. Aurora sentia isso no ar. Os dias passaram a ser marcados por uma vigilância constante, não oficial, mas perceptível. Pessoas que antes jamais apareciam surgiam para visitas breves. Antigos conhecidos do barão cruzavam a propriedade apenas para observar, sem disfarçar a curiosidade. O nome de Aurora era sussurrado, nunca dito em voz alta. Tornara-se algo que todos conheciam, mas fingiam não reconhecer. Elisa, por sua vez, parecia crescer em silêncio. Tornara-se mais observadora, mais contida. Já não perguntava tanto, mas quando falava, suas palavras vinham carregadas de uma maturidade que preocupava Aurora. Eles não gostam da gente, disse a menina certa tarde, enquanto observavam a chuva cair contra as janelas altas do salão. Aurora hesitou antes de responder. Algumas pessoas não gostam quando o mundo muda, disse por fim. O mundo mudou? Perguntou Elisa. Aurora sorriu com suavidade. Mudou um pouco. O suficiente para assustar quem preferia que tudo continuasse igual. Elisa pensou por um momento. Eu gosto do jeito que está agora, disse simples. Aurora sentiu um aperto no peito. Aquele agora ainda era frágil demais para ser chamado de estabilidade. O barão, por sua vez, começou a sentir o impacto de forma mais concreta. Uma linha de crédito foi oficialmente suspensa. Um carregamento atrasou sem justificativa plausível. Pequenos prejuízos começaram a se acumular, não de forma catastrófica, mas constante, como uma hemorragia lenta. Eles querem me cansar, disse ele a Aurora numa noite, a voz baixa para não ser ouvida. Fazer com que eu mesmo escolha recuar. E vai? Perguntou ela sem julgamento. Ele a olhou por um longo momento. Durante muito tempo eu teria feito isso, respondeu. Teria chamado de prudência. Hoje sei que era medo. A Aurora assentiu. Medo também é uma forma de educação, disse. Ensina o que realmente importa. Na semana seguinte, uma nova carta chegou. Desta vez, o tom era diferente. Não havia ameaças diretas, nem linguagem técnica excessiva. Era um convite, um jantar, oficial, público e inescapável. Eles querem me colocar numa vitrine, disse o barão lendo a carta. Mostrar que ainda controlam o jogo. E você vai? Perguntou Aurora. Ele fechou o envelope com cuidado. Vou, disse, mas não da forma que esperam. O jantar aconteceu numa residência imponente, repleta de símbolos de status e tradição. O barão chegou sozinho. Aurora permanecera em casa, não por exclusão, mas por estratégia.
Aquela noite não era sobre confronto direto, era sobre exposição. Os olhares o acompanharam desde a entrada, alguns carregados de falsa cordialidade, outros de clara reprovação. Conversas cessavam quando ele se aproximava. Sorrisos surgiam apenas para desaparecer segundos depois. Durante o jantar, a provocação veio disfarçada de preocupação. "E sua filha?" perguntou um dos anfitriões com voz amena. "Espero que esteja bem adaptada." "Está", respondeu o barão. "Mais do que nunca. Imagino que mudanças assim exijam sacrifícios", comentou o outro, girando o copo lentamente. "Exigem coragem", corrigiu o barão. O silêncio que se seguiu foi pesado. Naquela noite, ao retornar para casa, ele encontrou Aurora sentada no salão, lendo. Ela levantou o olhar imediatamente. "Como foi?" perguntou. "Exatamente como eu esperava", respondeu ele. "E exatamente por isso necessário." Ele sentou-se à frente dela, o cansaço visível. "Eles não vão parar", disse. "Mas agora sabem que não recuarei." Aurora fechou o livro com cuidado. "Então precisamos pensar no que vem depois", disse. "Você quer dizer sair?" perguntou ele. "Não fugir", corrigiu ela. "Avançar." Ele a olhou com atenção. "Fale." Aurora respirou fundo. "Esta casa sempre foi uma fortaleza", disse. "Mas fortalezas isolam. Talvez seja hora de abrir portas. Não para agradar, mas para criar novas alianças. Pessoas que não dependem das mesmas estruturas que querem nos destruir." O barão permaneceu em silêncio por um momento. "Você está falando de mudar tudo", disse. "Tudo já mudou", respondeu ela. "Só falta reconhecer." Naquela noite, uma decisão silenciosa foi tomada. Não seria anunciada ainda, mas começou a tomar forma nos dias seguintes. Correspondências foram enviadas para além do círculo habitual. Novos contatos. Pessoas menos interessadas em títulos e mais em resultados, em ideias, em futuro. A reação foi lenta, mas perceptível. Algumas respostas vieram, curiosas, abertas. Enquanto isso, dentro da casa, uma nova rotina se estabelecia. Aurora passou a ensinar Elisa não apenas letras e números, mas pensamento crítico, empatia, autonomia. O barão começou a envolver-se mais ativamente na vida da filha, não como figura distante, mas presente. Certa noite, Elisa perguntou algo que ninguém esperava. "Eu posso chamar a Aurora de família?" perguntou, olhando para o pai. O barão sentiu o ar faltar por um segundo. Aurora ficou imóvel. "Você pode chamar de como se sentir segura", respondeu ele, com voz controlada. Elisa sorriu. "Então ela é." Aurora sentiu as lágrimas subirem, mas não as deixou cair. Naquele instante compreendeu que, independentemente do que o mundo decidisse, algo já havia sido conquistado. Algo que não podia ser retirado por decreto, por boicote ou por silêncio social. Mas o mundo ainda teria sua vez. Poucos dias depois, uma notícia correu rápido demais para ser ignorada. Um dossiê informal circulava entre famílias influentes. Nele, questionavam não apenas as decisões do barão, mas sua sanidade, sua capacidade de gerir bens, sua estabilidade emocional. Era o ataque final. Aurora leu o documento com o coração apertado. "Eles querem tirar tudo", disse ela. "Não", respondeu o barão, com uma calma que surpreendeu a ambos. "Querem me fazer desistir." Ele a encarou. "Mas agora eu sei exatamente por que não posso." Aurora sentiu um medo profundo, mas também uma certeza firme. "Então vamos até o fim", disse. Naquela noite, a casa não dormiu. E pela primeira vez, o futuro não se apresentava como algo distante ou abstrato, mas como um confronto, inevitável, direto, que exigiria mais do que resistência, exigiria transformação.
A ofensiva final veio de forma mais organizada do que qualquer outra anterior. Não houve rumores soltos nem visitas inesperadas. Houve um comunicado formal, protocolado, frio. Uma solicitação de avaliação extraordinária da administração da propriedade, acompanhada de questionamentos sobre a estrutura familiar atípica e seus possíveis impactos na estabilidade patrimonial e social. O barão leu o documento 2 vezes antes de entregá-lo à Aurora. Ela não precisou ler até o fim para entender. Eles querem afastá-lo da própria casa, disse com a voz baixa. Querem me declarar incapaz, respondeu ele. Não por falha real, mas por desvio do que consideram aceitável. Aurora fechou os olhos por um instante. Sabia que aquele era o ponto sem retorno. Se recuassem agora, tudo o que havia sido construído seria apagado com facilidade. Se avançassem, o preço seria alto, mas definitivo. Quando é a audiência? Ian perguntou. Em 10 dias. 10 dias que pareceram 10 meses. A casa entrou num estado de suspensão. Não havia mais espaço para improvisos, nem para gestos impulsivos. Cada ação era medida, cada palavra pensada. O barão reuniu documentos, registros, provas de gestão sólida. Aurora organizou relatórios sobre a educação, saúde e bem-estar de Elisa. Tudo com rigor quase clínico. Elisa percebia a atenção, mesmo sem compreender totalmente. É por minha causa? Perguntou numa tarde silenciosa. Aurora ajoelhou-se diante dela, segurando suas mãos pequenas. Não, respondeu com firmeza. É por causa de escolhas que os adultos fazem quando têm medo de perder controle. Eu fiz algo errado? Insistiu a menina. Você fez algo muito certo, disse Aurora. Aprendeu a existir sem pedir desculpas. No dia da audiência, o céu amanheceu fechado. Não chovia, mas o ar estava pesado. O barão vestiu-se com sobriedade absoluta. Aurora escolheu roupas simples, sem ornamentos. Não buscava parecer maior do que era nem menor. Apenas presente. A sala estava cheia. Representantes institucionais, figuras conhecidas da sociedade local, olhares atentos demais. Elisa permaneceu em casa, protegida daquilo que não precisava ver. As acusações vieram disfarçadas de preocupação, isolamento social da criança, influência indevida de terceiros, decisões emocionais comprometendo a razão administrativa. Tudo embalado em palavras técnicas e supostamente neutras. Quando Aurora foi chamada a falar, o silêncio tornou-se absoluto. Ela não levantou a voz, não dramatizou, não se defendeu como vítima. Nunca tentei substituir ninguém, disse. Nunca reivindiquei um lugar que não fosse oferecido por confiança. Meu papel sempre foi cuidar, ensinar e proteger uma criança que precisava ser vista como pessoa, não como problema. Um dos avaliadores tentou interromper, mas ela continuou. Se isso é considerado uma ameaça à ordem, então talvez o que precise ser avaliado não seja a minha presença, mas o conceito de ordem que estamos defendendo. O barão falou em seguida. Não como aristocrata, não como acusado, mas como pai. Durante anos confundi autoridade com distância, disse, e silêncio com proteção. Hoje sei que estava errado. A presença de Aurora não enfraqueceu minha casa. Fortaleceu, não desorganizou, humanizou. A decisão não foi anunciada ali. Mais uma vez, o suspense foi usado como ferramenta de desgaste. 3 dias depois, a resposta chegou. O parecer final rejeitava a tentativa de afastamento, reconhecia a gestão como sólida e apontava viés moral não técnico nas acusações apresentadas. Era uma vitória clara, não apenas parcial, definitiva. A reação foi imediata e paradoxal. Alguns dos que haviam atacado passaram a silenciar. Outros tentaram se reaproximar, fingindo neutralidade. Houve quem elogiasse a coragem como se sempre tivesse apoiado.
O barão recusou confrontos, recusou discursos, escolheu algo mais radical: coerência. Naquela noite, reuniu os empregados no Mimensdil, salão principal. Esta casa não será mais governada pelo medo de desagradar, disse. Quem quiser ficar, ficará sabendo que respeito não é concessão, é regra. Quem não puder aceitar isso, terá liberdade para partir. Ninguém partiu. Aurora observava em silêncio, sentindo algo que nunca havia sentido antes. Pertencimento sem dívida. Dias depois, Elisa correu pelos corredores com um papel nas mãos. "É verdade?" perguntou, ofegante. "Que ninguém pode mandar você embora?" Aurora sorriu, ajoelhando-se para ficar à altura dela. "É verdade", respondeu. "Mas o mais importante é que eu nunca estive aqui por obrigação." Elisa a abraçou com força. O tempo começou a passar de outra forma. A casa deixou de ser apenas um refúgio e tornou-se ponto de referência. Pessoas novas começaram a surgir, não atraídas por títulos, mas por valores. A propriedade prosperou de maneiras inesperadas, não sem dificuldades, mas com sentido. Aurora assumiu oficialmente um papel educacional mais amplo. O barão reduziu compromissos sociais vazios. Elisa cresceu cercada por verdade. Numa tarde comum, sem cerimônia alguma, o barão disse algo que não precisou ser grandioso. "Você sabe que não é apenas parte desta casa", disse ele a Aurora. "Você é parte da nossa história." Aurora não respondeu de imediato. Olhou para Elisa, que brincava no jardim, livre. Olhou para a casa, agora viva. Olhou para si mesma, inteira. "Eu sei", respondeu, e pela primeira vez acreditava. A história não terminou com aplausos nem reconciliação geral. Terminou com algo mais raro: estabilidade construída sobre escolhas difíceis. Se você chegou até aqui, talvez não tenha sido apenas pela história de um barão ou de uma mulher rejeitada. Talvez tenha sido porque, em algum ponto, reconheceu a si mesmo em quem decidiu existir apesar do custo. Se essa história te tocou, escreva nos comentários qual parte mais ficou com você. De onde você está assistindo? Sua voz importa mais do que parece. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando histórias que não pedem permissão para existir. E deixe seu like, não como favor, mas como sinal de que histórias assim merecem continuar sendo contadas.